A ira do pai. Palácio de Mufidelius. Isso poderia ter sido melhor. O Ardhi disse atrás da mesa no escritório que ele dividia com o Ardhiga. Também não poderia ter sido pior. Ela respondeu sem rodeios de sua própria mesa. Talvez ela seja realmente o anjo de Kirill. O que mais poderia explicar como acabamos com uma pilha de cabeças de homens-fera no pavilhão? Ou como ela assumiu a prisão, ou fez com que aqueles enviados para matá-la a obedecessem? Podemos muito bem estar lidando com um deus, afinal. Ela estremeceu. Então o que diabos fazemos agora? Ele perguntou, e começou a bufar como se tivesse feito muita pressão. Por um momento, ele pensou que era apenas seu próprio medo levando a melhor sobre ele, então viu que sua esposa também estava respirando com dificuldade, seus olhos se encontraram, eles sentiram as cadeiras nas quais estavam sentados começarem a rachar quando um peso terrível começou a pesar sobre eles. Vocês podem começar, se explicando. Ainz disse enquanto dissipava o encantamento que disfarçava sua presença. A pressão aumentou, as cadeiras estalaram e o casal real caiu no chão, caindo com força sobre suas bundas. Ainz deu alguns passos sobre o chão de pedra, o leve clique de osso ecoou na câmara. Eles queriam falar, mas o aperto da mão da morte sobre seus corações silenciou suas línguas. Sim, eu sou um deus, nível 1, mas ainda assim, e você tentou matar a criança de Deus, uma criança que eu confiei a você para tratar de forma justa, para que todo mundo soubesse que eu sou justo, para que todo mundo soubesse que a culpa não é expiada pela posição. O cajado de Ainz ou Algon bateu levemente na pedra enquanto ele se aproximava de onde eles estavam sentados, incapazes de se levantar, se mover ou falar. Quando ele chegou ao espaço entre eles, sua cabeça sem rosto virou de um para o outro, pensando bem. Esqueça a explicação, eu fiz uma pergunta realmente inútil, não me importa quais foram suas razões, eu nunca confio em um traidor duas vezes, em vez disso, você vai me ouvir, por tentar matar minha filha, eu normalmente te entregaria aos demônios que vivem a meu serviço, por fazer dela, mesmo que brevemente, uma guerreira escrava destinada a lutar contra os homens-fera, seu sofrimento seria ilimitado, e você imploraria pela morte até que nada existisse que tivesse seus nomes. Mufidelius sentiu seus nervos em chamas de medo, ele podia ver que sua esposa não estava melhor, ele queria implorar, mas não podia, eu não posso, me mover, o que, isso dói. Ele apertou sua mandíbula com força contra a dor. Mas, Ainz levantou um dedo esquelético, eu não vou te matar, e não vou fazer isso, e você tem que agradecer a minha filha por isso, mais ou menos. Ele bateu seu cajado impacientemente no chão de pedra, e continuou, veja, ela atingiu o poder da profecia, suas previsões sobre seu reino colocam você em conflito com os Devor, e uma de suas profecias, dita em seu caminho de volta para cá através da fronteira, mencionou vocês dois, você entendeu? Mufidelius conseguiu balançar a cabeça levemente, então a abaixou profundamente e pressionou o queixo contra o peito. Muito bem, a profecia dela colocou você no trono antes de começar, não vou interferir nisso, pois você colocou em movimento alguns grandes eventos, no entanto, suas vidas continuadas. Aura de desespero nível 1. Terror cru varreu seus corpos, pisoteando seu orgulho e seus espíritos, com uma única declaração, os Ardhi e Ardhigan sentiram suas vontades se quebrarem completamente, obedeçam, jurem se submeter, não neguem nada a ele. Kirill nos salve, que espere, ele poderia realmente ser Kirill? Nós traímos nosso próprio Deus? Jure qualquer coisa, jure tudo. Mufidelius pensou desesperadamente enquanto seu corpo inteiro tremia e ele desabava de costas com um baque. Ainz continuou, sua voz profunda e nobre ecoando em seus corações, estão em minhas mãos, vocês não interferirão em nada, nunca mais, os templos dos meus seguidores terão rédea solta, vocês os apoiarão silenciosamente, vocês não falarão sobre esta reunião com ninguém, e se meu templo enviar um pedido, vocês encontrarão algum motivo para dar a eles o que eles pedirem. Seu reino continua sendo seu, mas vocês, suas vidas, suas almas, pertencem a mim, resistam a mim, mesmo que ligeiramente, e, profecia ou não, seu sofrimento continuará até que o próprio mundo seja destruído, obedeçam, e seus fins serão como vocês os fizerem. Ele matou a pressão ao seu redor, fui compreendido? Ele perguntou com a calma silenciosa que existia no coração de toda tempestade terrível.
Suas expressões quebradas e aterrorizadas lá do chão foram resposta suficiente. Bom, não vou visitar de novo, ai de vocês, se eu tiver que enviar alguém. Teletransporte maior, ele disse, então ele se foi. Demorou 10 minutos até que os Ardhigan conseguissem falar, e eles começaram a se levantar do chão. Bem, agora sabemos o que fazer. Sim, o que quer que nos digam. O Ardhi respondeu com um tremor na voz que ele tinha certeza de que nunca, jamais o deixaria, porque estava cravado em seu coração como uma faca embainhada na carne de uma vítima. Prisão de Kirakira. Quando Neia acordou, ela se deparou com uma visão incomum. O diretor Mukha estava do lado de fora de sua cela. Este é seu último dia, não é? Ele perguntou de forma neutra, e levantou as mãos para pegar as barras. Ela pendurou as pernas para o lado do catre e sentou-se, cruzou as mãos no colo, olhou para o chão e respirou fundo. Acho que sim, aqui, ou neste mundo, ou ambos, não sei, mas é o último dia para alguma coisa. Ela respondeu com calma tranquila. Ele abaixou a cabeça lentamente, seus chifres tilintaram contra as barras de metal. Você fez um milagre aqui. Anjo de Kiril, você transformou animais em pessoas, deu futuro aos sem futuro, e você salvou centenas de vidas. Você fez em dias o que não poderíamos fazer em gerações. Seu Deus deve ser Deus, se ele tornou possível para você fazer isso. Neia sentiu um sorriso enfeitar seus lábios apesar do tremor em seu coração. Os pequenos cantos de seus lábios se ergueram, e ela disse: é isso que eu tenho dito, ainda insisto que não sou o anjo de Kiril. É o que o anjo de Kiril sempre diz quando aparece, sua negação prova sua identidade tanto quanto seus feitos. Mukha respondeu seriamente, e então acrescentou: nas histórias antigas, o anjo de Kiril suportou provações terríveis para criar heróis para servir à vontade de Kiril, e ela sempre os encontrou em lugares improváveis. Não consigo pensar em um lugar menos provável do que em um covil de feras selvagens como este. Neia riu um pouco. Eu mesma já fui chamada de uma besta selvagem. Então, da minha perspectiva, não consigo pensar em lugar melhor. Então, quando eu for embora, o que acontece depois? Mukha manteve a cabeça pressionada contra as barras, e sua voz estava um tanto triste, apesar das palavras que saíram. Muitas coisas. Seus instrutores terão permissão para ficar. Vou começar a vender os bens da prisão através do seu templo na capital para serem distribuídos aos mercadores. Seu padre lá tem estado ocupado, evidentemente, espalhando riqueza e, bem, estou entrando nisso. A fabricação de bens da prisão de Kirakira dará renda aos prisioneiros e permitirá que eles vivam. Honestamente, quando saírem dessas paredes, vou começar a usar meus passes de liberdade condicional para seus seguidores mais leais, e vou entrar em contato com os outros diretores em outras prisões. Quero recomendar que eles solicitem que sistemas semelhantes sejam colocados em prática para sua população prisional. Tudo muda, nem sempre para melhor, mas estou feliz que esta seja uma dessas ocasiões. Aconteça o que acontecer, meu tempo aqui importou, é tudo o que posso pedir. Neia disse serenamente, então se levantou e curvou-se profundamente para o diretor. Obrigada por me deixar trabalhar sem interferência. Você não precisa soar como se fosse morrer. Você é suicida? Mukha perguntou ansiosamente enquanto seu aperto nas barras da cela se tornava tão forte que o movimento de seus dedos era audível. Não, eu não quero morrer, eu quero viver. Aprendi isso anos atrás, mas eu quero muitas coisas que nunca tive. Posso te dizer uma coisa? Neia perguntou enquanto se endireitava e calçava suas botas antes de caminhar até alguns centímetros das barras. Ela olhou para o rosto abatido de Mukha. Ele olhou para ela e disse um simples sim. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo quando estamos com medo, e fazer o que devemos fazer. Alguns dias atrás, quando Moom e eu estávamos voltando do ataque ao acampamento Devor, eu estava sozinha sob as estrelas e coberta pela noite. Implorei ao meu Deus, meu Pai, pela minha vida, implorei que se houvesse alguma maneira de continuar a viver, ter uma vida, segurar meu bebê e dar à luz um eu mesma, ser mãe e amante e viver em paz até a velhice, e ainda trabalhar sua vontade aqui, que Ele me perdoe meus pecados e deixe que isso aconteça, mas, aqui estou. Mukha soltou a barra e colocou a mão lá dentro. Eu observei tudo o que você fez, cada palavra que me foi passada, ou ouvi de cima enquanto você trabalhava, então por quê?
Neia pegou sua mão enorme entre as suas, porque minha vida é um exemplo, tanto bom quanto ruim. É isso que significa para mim estar onde estou, quem eu sou, o que eu sou. Eu quero mais do que tudo voltar para casa, mas se meu Senhor precisa da minha vida, Ele nem precisa pedir. Eu sei no fundo do meu coração que não é capricho, mas necessidade que o guia, e contra a necessidade. Até os deuses devem se dobrar. Eu sei que Ele me ama, e me pouparia disso se pudesse. Então, porque eu amo, eu suportarei até o laço, embora eu queira ver meu bebê, eu quero ver o que a pequena Mutreil se tornará, eu quero ver o amanhã, mas o amanhã dele será mais sombrio se eu não der um bom exemplo agora, até o fim. Então, boa sorte. Ele disse severamente, e colocou a mão no ombro dela, então destrancou a porta da cela e a abriu. Você tem alguns minutos antes que seus defensores cheguem. Seu povo está reunido no pátio abaixo, há tempo suficiente para dizer adeus. Obrigada. Neia disse sinceramente em uma voz suave e calma, e ele observou enquanto ela caminhava com as costas retas e com passos firmes e regulares caindo sobre o chão de pedra e grades de metal que deixavam a chuva filtrar. Ela parecia completamente sem medo, como se estivesse prestes a entrar em um escritório de comando e não prestes a ir para o julgamento por sua vida. Ele não a seguiu, não a princípio. Em vez disso, ele apenas foi até o lugar onde tinha a melhor vista e olhou para baixo. O bandido gigante e antigo rei do pátio estava na frente das fileiras de soldados. Os outrora condenados e outrora famintos minotauros estavam consideravelmente melhor, mantendo posições firmes e fixas como sargentos. Instrutores élficos serviam como oficiais auxiliares por trás da formação, e à luz do amanhecer. Parecia mais uma unidade do exército se reunindo para uma cerimônia, do que um bando de prisioneiros rudes. Neia seguiu seu caminho pelo longo caminho sinuoso ao redor do prédio retangular até chegar ao fundo. Ela andou até a formação e ficou atrás de Muum, que se virou sobre seu casco e fez uma saudação. Ela devolveu rapidamente, seu punho sobre o coração. Vá em frente, entre, eu não tenho muito tempo. Ela disse baixinho para ele, e ele engoliu em seco, mas obedeceu e foi ficar atrás da formação. É isso. Neia disse bruscamente, meu tempo com vocês chegou ao fim, de uma forma ou de outra, não sei qual será esse fim, mas quero dizer. Ela respirou fundo, seu corpo tremia com a tristeza trêmula de uma despedida. Quero dizer o quão orgulhosa estou de todos vocês. Quando cheguei aqui, vocês foram reduzidos a bestas lutando pela poeira, sujeira e lama revirada por um pedaço de alface imunda. Hoje, vocês são guerreiros novamente. Vocês têm seu orgulho, sua dignidade, seu valor restaurados. Muitos de vocês agradeceriam, mas como uma serva do meu Senhor, sei que os únicos agradecimentos que importam são aqueles que se transmitem em ações. E também, que vocês mesmos fizeram isso. Eu joguei uma corda para vocês, foram vocês que se puxaram para fora dos poços. Nunca se esqueçam disso, e nunca se esqueçam. Vocês podem lutar. E para serem vocês mesmos, vocês devem. Reajam. 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 O cântico foi ouvido, tanto por guardas, instrutores e prisioneiros. Ela se deleitou no brilho radiante do vigor do guerreiro e olhou para o céu. Você tem um exército aqui, pai, esperando por você, quando vier para este lugar. Ela murmurou para o azul acima dela. Quando o canto cessou, e ela sentiu a presença de dois atrás dela que ela nunca poderia confundir com qualquer outra pessoa, ela continuou, eu deixo meu segundo, Muum, no comando aqui, obedeça a ele como você me obedeceria, até que eu volte. Muum, atraído para a frente por suas palavras, voltou a ficar na frente dela, e novamente eles trocaram saudações. Muum, eles são seus, use-os bem e cuide bem deles. Eu irei, e sempre serei. Ele manteve um olho na súcubo escultural e no homem sem rosto que estavam se aproximando rapidamente. Seu minotauro, boa sorte lá fora. E como eu não gosto muito de despedidas, deixe-me apenas dizer, até a próxima, nesta vida, ou na próxima. Ele estendeu sua mão enorme, e Neia agarrou seu antebraço, e ele apertou o dela. Até lá, seja lá o que for. Eu estarei torcendo por você. Neia respondeu, e em um ato impulsivo, ela o puxou com uma força que não deveria ter sido possível, e o abraçou. Sua mandíbula se abriu em surpresa, mas ele caiu facilmente no abraço poderoso da mulher humana baixa. Boa sorte,
irmãozinho. Ela disse enquanto o abraçava. O braço dele tocou as costas dela, e praticamente as cobriu com apenas a mão livre. Pequena mesmo, Deus, ela parece uma montanha, mas ainda assim, tão baixa. Ele retribuiu o abraço da irmã de guerra, e eles se afastaram um do outro em comum acordo. Neia se virou e encarou os dois. Está na hora, não é? Neia disse suavemente. Sim. Albedo disse com uma voz maternal. Vocês se despediram? Perguntou o ator de Pandora, sem seu habitual floreio dramático. Sim. Neia respondeu calmamente, e os dois se viraram e deixaram que ela os acompanhasse. Atrás dela, depois de alguns passos, ela ouviu os gritos: Baraja! 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 Seu nome batendo em suas costas gritava das muitas gargantas de prisioneiros e carcereiros enquanto ela saía da prisão e entrava em suas lendas. Os gritos diminuíram, mas ela mal conseguiu ouvir o grito de Muum quando ele assumiu o controle e ordenou que os exercícios começassem. Eles seguiram para a saída e entraram na carruagem. Foi uma viagem silenciosa e solene. Neia sentou-se olhando pela janela enquanto o terreno passava. Era um país bem bonito, na verdade, um pouco sem árvores, segundo ela, muita grama e terra, mas não sem seu próprio charme em um dia agradável e quente como este. Ela tentou muito não notar que Albedo e o ator de Pandora estavam olhando para fora das janelas, em vez de para ela. Ela conseguiu fingir isso, até o ponto de parada. Quando a carruagem parou, Neia viu que as cabeças que ela havia levado estavam em estacas do lado de fora de um templo que ela não conseguia confundir com nenhuma outra fé que não a sua. Parece que o padre decidiu não desperdiçar meus esforços, isso deve lotar a casa. Isso só mereceu silêncio, e nenhum deles se moveu para sair. Neia respirou fundo. Não podemos esperar para sempre, mas, deixe-me dizer isso antes de entrarmos. Vocês dois fizeram o melhor por mim, não posso pedir mais do que isso. Ninguém poderia ter feito melhor. Se não vencermos, se é isso, então, por favor, saibam que realmente não havia vitória a ser conquistada. E deixe-me dizer isso, Pandora. Eu nunca tive irmãos enquanto crescia, mas se tivesse, eu gostaria que eles fossem como você. Ela engoliu em seco, sentiu a emoção enchendo sua voz, coisas que ela não conseguia controlar. Ela fechou os olhos o mais forte que pôde por um momento, antes de separá-los para encarar o dourado de Albedo com seu azul vibrante. Eu não tive você como mãe por muito tempo, mas, por aquele pouco tempo, você foi a melhor. Se alguma vez eu te decepcionei antes em meu serviço ao Pai, peço seu perdão. E por favor, cuide dele, seu coração é mais profundo do que ele sabe, e por favor, peça a ele que me perdoe por falhar com ele aqui se esta for minha última hora. Ela lutou como um louco contra o tumulto que agitava seu coração, e cedendo por fim, abraçou-os com tanta rapidez que, assim como suas palavras, os pegou desprevenidos. Nem o ator de Pandora nem Albedo sabiam o que dizer, não havia nada que pudessem dizer, e tudo o que podiam fazer era ceder e deixar acontecer, antes de recobrarem a razão o suficiente para retribuir o abraço familiar. Finalmente Albedo conseguiu sussurrar: Você não vai morrer hoje, eu não vou deixar que eles machuquem você, você verá-o amanhã, aconteça o que acontecer, tenha fé. Albedo agarrou os ombros de Neia e a segurou firme. Suas asas tremeram até que ela as forçou a se enrolarem em volta de si e ficarem paradas. Sua mão esquerda foi até o queixo de Neia e o levantou para encontrar seus olhos. Você tem uma promessa de mãe, e isso conta mais do que o mundo. Neia sentiu sua respiração se acalmar e seu corpo relaxar. Então, vamos lá, você não pode cumprir essa promessa. Se eu perder o maldito julgamento, pode? Ela conseguiu dar uma risadinha suave, e o ator de Pandora saiu da carruagem. Então as ajudou a descer com uma mão, Albedo primeiro, seguido por Neia. Ela levantou as mãos para aceitar as correntes e abriu a boca para a mordaça. Nein, disse o ator de Pandora com força, e tirando os objetos de sua dimensão de bolso, ele os jogou com força através do arco e no pavilhão, quebrando a pedra onde eles atingiram. Eles não vão desonrar a minha irmã, deixe-os enfrentá-la com a coragem que o mundo exige de você, ou deixe-os fugir. Ele bateu o pé com força para dar ênfase, quebrando a pedra profundamente abaixo da superfície. Como você disser, então. Neia respondeu, e seguiu sua mãe até a grande abertura. A área inteira caiu em silêncio enquanto ela descia sem o barulho de correntes,
sem um capuz para esconder seu rosto e sem uma mordaça para prender sua língua. Quando chegaram às suas mesas e se sentaram, Albedo olhou presunçosamente para Demiurgo e Vanisa mais uma vez. Ambos pareciam perplexos, mas uma pequena faísca pareceu acender nos olhos cinza tempestade da demonia. Albedo olhou para o adjudicador e então para a forca onde uma corda nova estava esperando e uma cadeira já havia sido colocada no lugar, o capuz jogado de lado, ainda estava onde havia sido jogado, ninguém se moveu para pegá-lo, ninguém sugeriu que fosse usado. A súcubo e o juiz trocaram olhares de discussão muda entre eles. Eu desafio você a exigir isso dela hoje. Albedo parecia estar dizendo, e foi o suficiente para fazê-lo desviar o olhar e chamar a corte para a ordem. O adjudicador se levantou. Nas longas semanas deste julgamento, ouvimos mais do oeste do que ouvimos nos últimos 3 séculos juntos, da natureza distorcida da teocracia Slane, a violência do flagelo de Deus, em qualquer outra terra em qualquer outra época. O que ela fez em retaliação mal mereceria críticas, e na maioria das vezes seria motivo de comemoração. No entanto, esta é a primeira vez neste mundo, onde um conjunto de regras foi imposto para uma campanha, e onde cabe a nós julgar. Não com base em nossos desejos ou quais seriam nossas escolhas, mas se houve ou não uma violação injustificável dessas regras impostas. Ele pegou um copo de água, bebeu e então o colocou sobre a mesa. Agora, peço que o tribunal se levante para dar o veredito. Ele disse com a voz grave de sua raça, e esperou que o som de milhares de participantes e observadores sentados passasse enquanto se levantavam. Após deliberações que duraram a maior parte da noite, nós, o painel de juízes nomeados por Ardhi Mufidelius de acordo com seu acordo comercial com o rei feiticeiro do Império Feiticeiro, consideramos a ré, General Neia Baraja. Ele engoliu em seco, pois o painel estava de cada lado dele, culpada de todas as acusações. Quando o alvoroço começou, tudo o que ele pôde fazer foi ficar em silêncio e bater o martelo.